Fala moçada, tudo bem? Professor Giovanni aqui, dando sequência a esse assunto de divisão celular. Nós já tivemos aí um vídeo sobre mitose, né, e outro sobre ciclo celular, e hoje o assunto aqui vai ser sobre meiose. Então, se você não assistiu a aula sobre ciclo celular, sobre mitose, eu aconselho que você veja esses vídeos primeiro para depois assistir aqui o de meiose. Legal? Senão você vai acabar pulando etapa e aí acaba ficando complexo. Galera, bora lá então falar sobre meiose, certo? Para que serve meiose? Que momento que vai acontecer? Quais são as fases da meiose? Então vem comigo e vamos dar uma olhada aqui, ó. Características então relacionadas à meiose. Imagine, gente, que eu tenho uma célula aqui com 4 cromossomos. Ai, professor, por que não coloca 46? Porque senão ia ficar muito poluído. Então eu coloquei 4 cromossomos, certo? Por que eu coloquei colorido? Para você entender que veio um cromossomo A do pai, um cromossomo A da mãe. Vem um cromossomo B do pai, vem um cromossomo B da mãe. Vamos usar então a ideia, né, que esse cromossomo, por exemplo, azul aqui A tenha vindo do pai, esse cromossomo vermelho A tenha vindo da mãe. Então veja, essa é uma célula que eu chamo de célula diploide. Por quê? Porque eu tenho par de cromossomos homólogos. O A do pai é homólogo ao A da mãe. O B do pai é homólogo ao B da mãe, ou seja, eles têm o mesmo tamanho, eles têm a mesma posição do centrômero e eles têm os mesmos genes, certo? Vamos supor que no cromossomo A do pai tenha vindo um gene para tipo de cabelo. Na mesma posição, no cromossomo A da mãe, também tem que ter vindo um gene para tipo de cabelo. Agora, pode ser que o pai tenha fornecido um gene para tipo de cabelo liso e a mãe para tipo de cabelo ondulado. Então, a receita é para cabelo, mas se é uma receita para cabelo liso ou ondulado, aí isso pode variar, legal? Então o que vai acontecer? Eu tenho aqui uma célula diploide com 4 cromossomos, certo? Se você entender o que acontece com 4, você vai entender o que acontece com 46. E aí, na próxima etapa, né, a gente vai ter então, a partir de uma célula diploide, vai formar 4 células haploides, mais ou menos assim, né? Então eu tenho aqui uma célula diploide, eu tenho no final 4 células haploides. Mas vamos analisar o que aconteceu. Daqui para cá, o que aconteceu, gente? Eu tinha um cromossomo azul, né, A simples, e agora duplicou. Cada cromossomo duplicou. Mas perceba que eu continuo com 4. Eu tinha 4 cromossomos simples, agora eu tenho 4 cromossomos duplicados. 4 simples, 4 duplicados, certo? Veja, né, que a quantidade de cromossomos permanece igual, mas a quantidade de DNA aumentou, duplicou, certo? Então eu tenho 4 cromossomos, mas em termos de quantidade de DNA eu tenho o dobro, certo? E aí vem a divisão 1. A divisão 1 separa os cromossomos homólogos. O que acontece aqui? Tem que vir um cromossomo A para cá, tem que vir um cromossomo B para cá. Mas qual cromossomo A vai vir? Não faz diferença. É como se tivesse uma possibilidade de embaralhamento aqui. Essa segregação, essa separação é independente. E isso é um dos motivos que garante variabilidade na nossa espécie. Então, vamos supor que veio o cromossomo A da mãe para cá, então, consequentemente, o A do pai vai para outra célula. Vamos supor que veio o B do pai para cá, então quer dizer que o B da mãe vai para outra célula. Independente, certo? Poderia ter vindo o B da mãe para cá? Poderia. Então, a primeira divisão vai separar os cromossomos homólogos, certo? É o momento que reduz a haploidia pela metade. Eu tinha 4 duplicados, agora eu tenho 2 duplicados aqui, 2 duplicados aqui. E aí a meiose 2, a divisão 2, ela vai separar as cromátides irmãs. Então vem uma linha para cá, vem uma linha para cá, vem um B azul para cá, vem um B azul para cá. Mesma coisa aqui, ó, vem um A para cá, vai outra cromátide A para lá. Vem uma cromátide B' para cá, vai outra cromátide B' para lá. Veja que eu tinha 2 cromossomos duplicados e cada célula filha aqui vai ter 2 cromossomos, só que 2 cromossomos simples, certo? Então eu saio de 4 para 2. Se fosse 46, eu sairia para 23 cromossomos. Então nós temos 2 divisões, são 2 meioses. A meiose 1, a gente diz que ela é reducional porque ela reduz a haploidia de 4 para 2. A meiose 2, na verdade, ela é tipo uma mitose. Por isso que eu disse, né, se você não assistiu a aula anterior, é importante que você tenha assistido a aula de mitose primeiro, porque a meiose 2, na verdade, ela é tipo uma mitose. E aí, aqui vai acontecer o quê? Um processo que a gente diz que é equacional. Eu tenho 2 cromossomos, eu continuo com 2, só que aqui são 2 duplicados, aqui são 2 simples, certo? E aí você deve pensar, professor, para que serve meiose?
Meiose, no nosso caso, serve para formar gametas. Para plantas, serve para formar esporos. Então, gameta nos animais, esporos nas plantas, certo? Antes de começar a divisão propriamente dita, tem uma intérfase igual lá na mitose. A intérfase é o momento de preparação para a divisão. Intérfase não é um período de repouso, é um período de intenso metabolismo. Lembra das fases da intérfase? Tem G1, tem S e tem G2. Então nós temos aqui o período G1, período de crescimento, síntese de RNA, né, síntese de proteínas. Aí vem o período S, que é o período que duplica os centríolos, duplica a quantidade de DNA, certo? Então se eu tinha lá 4 cromossomos simples, eu passo a ter 4 cromossomos duplicados. Se eu tenho 46 simples, eu passo a ter 46 duplicados. Legal? E aí vem o período G2, que é um período de finalização. Chegamos na prófase 1, que é a primeira fase, né, da meiose. Ah, professor, por que é a prófase 1? Porque aqui são 2 divisões consecutivas. Então, a prófase 1, você já sabe, se você assistiu minha aula anterior, você já sabe o que acontece na prófase. Ah, é o momento que desmonta o núcleo, é o momento que condensa o DNA, é o momento que os centríolos migram para os polos opostos, o nucleolo desaparece, a carioteca desaparece. Só que aqui na prófase 1, ela é mais longa. É a única prófase que é mais longa, essa prófase 1. Ela vai ter subdivisões, certo? Mas, basicamente, é a mesma coisa aqui, ó. Desaparece a carioteca e nucleolo, certo? Forma-se o fuso acromático, os centríolos vão migrar para os polos opostos. A gente diz que os cromossomos têm um comportamento excêntrico, ou seja, eles tendem a permanecer no centro, e esse DNA condensa, né? Certo? Então, isso é prófase. Só que ela vai ter aqui subdivisões. E quais são essas subdivisões? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Ai, professor, muita coisa para decorar. Então, anota uma frase aí para te ajudar. Linda zebra pastando durante o dia. Linda zebra pastando durante o dia. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Então, você pega ali as iniciais, né? Linda zebra pastando durante o dia. Nós pegamos a prófase 1 e nós subdividimos ela. Só isso, tá? Só isso. Vamos dar uma olhada no que acontece em cada uma dessas etapas. Mas antes de mais nada, dá uma olhada aqui que é a prófase. Ó, desmonta o núcleo, certo? O DNA condensa, os centríolos migram para os polos opostos. Eu quero só que você observe o começo dessa animação, quer ver? Ó, veja que o DNA está na forma de cromatina e o DNA condensa. Veja que os cromossomos começam a ficar visíveis. E aí o núcleo se desfaz, certo? A carioteca desmonta, o nucleolo desaparece e aí os cromossomos vão tendo ali um comportamento excêntrico. Isso é prófase, certo? Então veja, o leptóteno é o início da prófase 1. Então o que acontece aqui? Veja que eu tenho aqui, né, 2 cromatinas, certo? É o momento que começa a condensação, então o DNA começa a sua condensação. Leptóteno, o DNA condensa. Aí vem zigóteno. Galera, zig do latim quer dizer par. Inclusive você pode chamar, olha a oportunidade, chamar o seu namorado, sua namorada de meu zig, meu par, né? Porque zig do latim quer dizer par. Então é o momento que eu vou ter o quê? Eu vou ter um par de homólogos. Ah, o cromossomo 1 do pai, ele fica do ladinho do cromossomo 1 da mãe. O cromossomo 2 do pai fica do ladinho do cromossomo 2 da mãe. E assim por diante. É o momento que você vai ter par de homólogos no zigóteno. Uma vez que eu tenho par de homólogos, possibilita, galera, que esses cromossomos eles tenham ali um contato mais íntimo. Forma-se entre esses cromossomos aqui um complexo proteico chamado complexo sinaptonêmico. Um complexo sinaptonêmico, ele permite o quê? Que esses cromossomos eles se encostem, eles se toquem ou aqui no braço de cima ou aqui no braço de baixo. Veja, o cromossomo não tem perna, então é sempre braço, né? Braço em cima, braço embaixo. Então ele permitiu aqui o quê? Um contato aqui nesses braços, nessas cromátides internas. Não tem como tocar a cromátide externa, mas a cromátide interna pode tocar. Isso nós chamamos de permutação ou crossing over. Então, anota para mim, ó, a permutação que começa com P acontece no paquíteno, que também começa com P. Então, a permutação ou crossing over acontece no paquíteno. O que é permuta? Permuta quer dizer troca, certo? Nesse momento, galera, nós temos aqui 4 cromátides. 4 cromátides, certo? Então a gente pode chamar esse momento de tétrades. É o momento que eu tenho cromossomos duplicados, então eu posso dizer que eu tenho bivalente, que são 2 cromossomos duplicados, ou tétrades porque tem 4 cromátides.
E aí vem o diplóteno. O que é o diplóteno? Diplóteno é o seguinte, onde aconteceu o crossing over, eles estão em contato. Onde aconteceu o crossing over, eles estão em contato. Isso nós chamamos de quiasmas, né? Um quiasma é o quê? Onde aconteceu o crossing over, nós encontramos ali um quiasma, né? Quiasma é o quê? Um momento que vai marcar ali onde aconteceu o crossing over. E aí vem a diacinese. O que seria a diacinese? Onde aconteceu o crossing over, né? Onde eu visualizei quiasma, perceba que eles trocaram um pedacinho. Então um pedacinho do cromossomo azul foi parar no vermelho, um pedacinho do vermelho veio parar no azul. Eles trocaram pedacinhos. Galera, isso não é mutação, certo? Quando acontece troca entre cromossomos homólogos, isso não é mutação. Isso garante o quê? Variabilidade para a espécie. Dois eventos importantes então, a segregação dos cromossomos homólogos e o crossing over trazem o quê? Variabilidade genética para a espécie. Legal? Então tá aqui, terminamos a prófase 1 assim, certo? Só que a gente vai dando nomes para cada uma dessas etapas. E aí vem a metáfase. Galera, se lá no zigóteno os cromossomos estavam pareados, um do pai do lado do um da mãe, aqui na metáfase eles continuam pareados. Então veja, eu vou te dar um exemplo com 4 cromossomos para não ficar muito poluído a imagem. Então aqui eu tenho 2 cromossomos pareados, aqui eu tenho 2 pareados, certo? Então metáfase 1, ela é marcada por par de cromossomos homólogos. Lembre-se, metáfase é o momento que tem a máxima condensação, então eles estão bem visíveis na placa equatorial. Show de bola? Muito bem. E aí vem a anáfase 1. Anáfase 1, galera, veja, como eu tenho par de cromossomos homólogos, então aqui está o cromossomo 1 do pai, aqui está o cromossomo 1 da mãe. As fibras do fuso vão ligar então só de um lado e vão puxar esse cromossomo inteiro para um lado. As fibras do fuso vão ligar só de um lado e vão puxar esse cromossomo inteiro para um lado. É o momento que acontece a separação dos cromossomos homólogos. Eu preciso que você anote isso. Metáfase 1, eu tenho pares de cromossomos homólogos. Anáfase 1, a separação dos cromossomos homólogos. Legal? Muito bem. E aí vem o que, né? Vamos dar uma olhada aqui na animação. Metáfase, cromossomos pareados na placa equatorial, certo? Aos pares, né? Bem visíveis na placa equatorial. E aí vem a telófase. Acontece a citocinese. Se for uma célula animal, citocinese centrípeta. Veja que nós começamos com 4 cromossomos, né, duplicados, e eu passo a ter 2 aqui, eu passo a ter 2 aqui. Então a meiose 1 é marcada pela redução da haploidia. A meiose 1 é reducional. Ela vai formar 2 células filhas, né, com metade da quantidade de cromossomos da célula original. Nesse momento você já sabe o que acontece numa telófase. O inverso da prófase. Reconstitui o núcleo, reconstitui os nucleolos e vai acontecer agora a citocinese. Entre a divisão 1 e a divisão 2, existe um período chamado de intercinese, certo? Vamos observar. O que aconteceu daqui para lá? Ah, professor, terminou, né, a citocinese. Legal, mas veja, aqui tinha só um par de centríolo. Esse par de centríolo recebe o nome, tá, gente? É chamado de diplossomo. Tinha só um par de centríolo. Agora eu tenho 2 pares de centríolo, eu tenho 2 diplossomos. Então, 2 pares de centríolo. Então a intercinese não é uma intérfase, é uma fase muito rápida, em que acontece só ali o quê? Uma preparação entre a meiose 1 e a meiose 2, que o máximo que a gente visualiza aqui é o quê? Duplicação do par de centríolos. Legal? Então tá aí, entramos em prófase 2, agora nas 2 células filhas, né? Já haploides. Tinha 4 cromossomos, agora tem 2, só que são 2 ainda duplicados, ou seja, eu posso separar as cromátides irmãs desses cromossomos. Olha lá, a telófase reconstitui o núcleo, a carioteca reaparece, o nucleolo reaparece, o DNA que estava na forma de cromossomo vai voltar na forma de cromatina. E aí vai acontecer a citocinese, né? E vem a prófase 2. Desmonta o núcleo, o DNA condensa, centríolos migram para os polos opostos, isso é prófase, certo? Chegamos em metáfase 2. Metáfase 2, cromossomos alinhados na placa equatorial em cada uma das 2 células. Eu não tenho mais par de homólogos. Então, se eu for comparar com a metáfase 1, na metáfase 1 tinha par de homólogos. Na metáfase 2 não tem mais par de homólogos. Ó, o homólogo desse cara aqui, ó, é esse cromossomo aqui. O homólogo desse cromossomo aqui é esse cromossomo aqui. Se separou ele na anáfase 1, então agora não tem como ter par de homólogos. Então, só cromossomos bem visíveis na placa equatorial. A anáfase 2, galera, lembre-se que aqui é tipo uma mitose. Então, o que acontece na anáfase de mitose?
Ah, professor, separação das cromátides irmãs. Isso, você separou os cromossomos homólogos na anáfase 1, na anáfase 2 separam as cromátides irmãs. Então as fibras do fuso vão ligar de cada lado e vai separar essas cromátides irmãs para cada lado, certo? Então separação das cromátides irmãs é o momento que acontece a duplicação da cintura do cromossomo, porque se eu sou um cromossomo duplicado aqui, ó, eu tenho uma cintura, para poder separar em dois, tem que duplicar a cintura do cromossomo, então duplica os centrômeros, certo? Aí, olha só a animação. Então, metáfase, cromossomos alinhados na placa equatorial. Aí vem o quê? A anáfase, separação das cromátides irmãs, a célula já começa a ficar mais oval, certo? E aí eu tenho telófase. Telófase, citocinese, né, acontecendo aqui nas duas células. Citocinese nas duas células. Veja que aqui, ó, o DNA ele já começa a voltar na forma de cromatina, certo? Mas eu consigo ainda visualizar o quê? Aqui dois filamentos, né? Dois filamentos, 2 e 2, 2 e 2. Então eu comecei com 4 e eu vou terminar com 2 para cada célula. Então a gente diz que termina a cariocinese, cinese é divisão, cario é núcleo, então termina a divisão do núcleo, eu posso então começar a montar esse núcleo novamente e ocorre a citocinese. No final eu tenho 4 células haploides, certo? 4 células haploides e diferentes. Vendo a animação acontecendo da telófase, assim, ó, eu vou reconstituir o núcleo, o DNA volta a ficar na forma de cromatina e acontece a citocinese. A carioteca se refaz, o nucleolo reaparece, então, e acontece a citocinese. Isso é telófase. Dá uma olhada nessa animação, ó. 4 cromossomos simples, duplicou, crossing over, separou os cromossomos homólogos, separam as cromátides irmãs. Então você começa a meiose com 4 cromossomos simples, duplica, crossing over na prófase 1, separa os homólogos na anáfase 1, separam as cromátides irmãs na anáfase 2, 4 células filhas diferentes. Para terminar, gente, essa parte teórica, dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Então, primeiro uma mitose, né? O que acontece durante uma mitose? Prófase, centríolos migram para os polos opostos, o núcleo desaparece, o DNA condensa, cromossomos vão para a placa equatorial, daí já é metáfase. Separação das cromátides irmãs, anáfase, e telófase volta a reconstituir o núcleo. 2 células filhas idênticas. Meiose agora. Na meiose, você tem lá o quê? Prófase 1 é marcada pelo leptóteno, zigóteno, paquítono, diplóteno de acinese. É o momento que pode acontecer o crossing over ali no paquítono da prófase 1. E aí o quê? Na metáfase, cromossomos homólogos pareados, anáfase separa os cromossomos homólogos, anáfase 1, né? E aí vem o quê? Telófase, 2 células agora já haploides. Tinha 4 cromossomos, cada célula tem 2. Telófase volta a reconstituir, tem a intercinese, veja que vai duplicar centríolo agora, ó, duplicou centríolos, certo? Prófase 2, desmonta o núcleo, DNA condensa, metáfase, cromossomos na placa equatorial, anáfase separa as cromátides irmãs, beleza? E telófase volta a reconstituir o núcleo, reaparece a carioteca, reaparece o nucleolo, no final você tem 4 células filhas e diferentes. Muito legal esse vídeo, um único exercício para a gente fechar. No nosso corpo ocorre 2 tipos de divisão celular, a mitose nas células do corpo em geral e a meiose nas células germinativas. Com relação à mitose e à meiose no corpo humano, é correto afirmar que na mitose, a partir de células iniciais com 46 cromossomos, formam-se células com metade do número de cromossomos? Não, mitose forma clones, forma células filhas geneticamente idênticas, então falso. A mitose é uma divisão celular que forma os espermatozoides? Não. Quem forma espermatozoide e óvulo é meiose na espécie humana, então falso, letra B. Letra C, na meiose, a partir de células iniciais com 46 cromossomos, formam-se células com 23 cromossomos, formam-se células com metade. Muito bem, na formação do espermatozoide nos meninos, na formação de óvulo nas meninas, acontece a meiose. Legal, gente? Então, deixa eu dar uma olhada aqui, alternativa correta, letra C, certo? Finalizamos assim esse vídeo de meiose, espero que esteja compreendendo, esteja ajudando você em casa. Até o próximo vídeo, um grande abraço, gente!